Flávio discursou na Conferência Anual de Combate ao Antissemitismo em Israel e chamou o presidente Lula de antissemita. Ele criticou a postura do governo brasileiro em relação a Israel e também em relação ao terrorismo. Vamos então para Brasília, ao vivo, mais uma vez. Suane Guerreiro, embora de longe, acompanhou essa participação de Flávio Bolsonaro e vai trazer os detalhes agora ao vivo para nós. Bem-vinda, boa tarde, Suane. Exato, Lívia. Muito boa tarde a você, a quem nos acompanha. Uma agenda, inclusive, em Israel que começou não neste mês de janeiro, e sim em dezembro, no dia 19, quando Flávio e o irmão Eduardo foram até Israel e desde então cumprem uma série de agendas e conversas com autoridades do país. Flávio, inclusive, chegou a fazer um segundo batismo no Rio Jordão e também visitou o Muro das Lamentações, mas desde ontem, os irmãos participam desta conferência internacional de combate ao antissemitismo. O primeiro a discursar foi Eduardo Bolsonaro, nesta segunda-feira, e hoje, então, terça-feira, foi a vez de Flávio Bolsonaro. Os dois fizeram várias críticas ao governo Lula, falaram também da relação atual entre o governo brasileiro e Israel. E, especificamente, o Flávio fez vários acenos a outros países, como aos Estados Unidos e também ao presidente da Argentina, Javier Milei. Ele disse, inclusive, que se for eleito presidente a partir de 2027, ele vai seguir os passos de Javier Milei no sentido dos acordos que o presidente argentino tem fechado. Ele disse ainda, em relação a Israel, que se compromete a retomar integralmente as relações comerciais com o país a partir de 2027, caso então seja eleito. E ele falou também, fez várias críticas ao governo Lula. Disse que o Brasil se uniu a Israel na luta contra o terrorismo, isso citando ainda o governo do pai dele, Jair Bolsonaro, mas que infelizmente esse legado foi quebrado. E disse que hoje o antissemitismo é uma ameaça global. E ele também citou Lula quando falou sobre o antissemitismo. Disse que Lula, ele é sim antissemita e então fez essa crítica, essa acusação aí contra o presidente brasileiro. Vamos acompanhar então o que disse Flávio Bolsonaro, que se apresentou não somente como senador, vale destacar, mas também como pré-candidato à presidência do Brasil. Under President Lula, Brazil's policy suffered a deep moral failure. Let me be very clear. Lula is anti-Semitic. This is not a slogan. This is not exaggeration. This is based on his ideas, his advisors, his words. E nós procuramos também o Palácio do Planalto, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência, mas até o momento eles não se posicionaram sobre esta fala de Flávio Bolsonaro, quem também fez uma menção à presença dos dois filhos de Jair Bolsonaro lá no evento e também em Israel foi o próprio primeiro-ministro do país, Benjamin Netanyahu, e disse que espera poder contar com os dois. Vamos acompanhar também. We have here members of parliament, including the two brothers, Eduardo and Flávio Bolsonaro. It's very good to see you from Brazil. There are other members of parliament here and distinguished guests. I want to welcome all of you, and I hope to meet all of you. Suane Guerreiro, minha amiga, obrigada, viu, pelas informações, pelos fatos. Daqui a gente vai tocar com análises agora. Qualquer novidade, você nos acione, por gentileza. Bom trabalho. Vou começar com o Yander Porcela, mas Basília e Ranier também vão falar sobre esse assunto. Yander, e eu quero tocar com você o seguinte. A gente está vendo um pré-candidato à presidência da República e o irmão, que é um político agora que está fora do Brasil, porque se voltar corre graves riscos de ter implicações na justiça, que é Eduardo Bolsonaro, por várias ações fora aqui do Brasil, fazendo política brasileira fora, para além das nossas fronteiras. Mas de prático para a política que está acontecendo aqui dentro, repercussão dessas falas que nós acompanhamos aqui no Brasil,
estão acontecendo essas repercussões ou não? Lívia, esse tipo de fala do senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, é uma fala para a militância bolsonarista, para uma base que ele já tem. Chamar o presidente Lula de antissemita é algo que, claro, provoca esse embate direto com o adversário de Flávio, né? O presidente Lula, que vai ser o principal adversário de Flávio na eleição deste ano, se tudo se mantiver como está hoje o jogo político. Então, ele já ensaia essa disputa, né? essa disputa de narrativa com o presidente Lula. Mas o público que ele atinge é um público que já vota mais nos candidatos de direita. Esse tour que Flávio Bolsonaro tem feito no exterior nesse momento é um tour para reafirmar ele como o candidato do bolsonarismo, o candidato do campo conservador. Quando ele vai a Israel, ele dialoga com a comunidade evangélica aqui no Brasil, que se identifica com Israel e com o judaísmo, mas que já, em sua maioria, rejeita o presidente Lula. O presidente Lula teve uma série de embates com Israel nos últimos anos, chegou a dizer que Israel cometia um genocídio na faixa de Gaza, depois ele viu que tinha escalado muito esses ataques a Israel e acabou modulando o discurso, falou que não tinha nenhum problema com Israel, mas sim com o governo de Benjamin Netanyahu. Mas o presidente Lula ele já tem uma rejeição grande nesse eleitorado. Quando o Flávio faz esse tipo de afirmação, de declaração, ele reforça o apelo a essa base bolsonarista. Não é exatamente isso, Lívia, eu queria tocar nesse ponto, que os partidos de centro-direita esperam nesse momento de Flávio Bolsonaro. Esses partidos, os presidentes, líderes desses partidos que ainda não declararam apoio à candidatura de Flávio, eles têm dito que esperam de Flávio acenos ao centro. E pelo menos esse tipo de aceno eles ainda não viram e não estão vendo nessa viagem que o senador está fazendo. Ainda estão sentados esperando, Lívia. Pois é, Basília, e obrigada pela deixa, Yander, porque eu quero tocar justamente sobre esse ponto agora com Basília, porque cobra-se, Centrão, partidos de direita, estão cobrando uma moderação, acenos ao centro do pré-candidato à presidência da República, o Flávio Bolsonaro. Mas pelo que o Yander falou, e eu concordo com ele, acho que você pensa assim também, foi mais um discurso para convertidos, pessoas que queriam ouvir o que ele disse lá em Israel. E aí a gente acompanhou agora há pouco uma confirmação de Tarcísio de Freitas, que tem esse perfil que o Centrão queria, que esses partidos de direita queriam, um perfil mais ligado aos partidos de centro, mais moderado, que fosse o candidato à presidência da República, reafirmando que será candidato à reeleição e que vai apoiar Flávio Bolsonaro. De que forma você imagina que tudo isso que aconteceu lá em Israel vai bater ou está batendo aqui no Brasil? Olha, Flávio Bolsonaro, Lívia, tenta literalmente refazer os passos do pai Jair Bolsonaro naquelas eleições de 2018, em que ele também não figurava como o favorito. Jair não era o candidato favorito a vencer aquelas eleições, mas ele acabou logrando êxito, né? E uma das razões foi essa aproximação com grupos religiosos, com judeus, né? Tem uma perspectiva de que este grupo novamente faça diferença nas eleições de 2026. Não significa uma diferença significativa, né? Não significa uma influência expressiva, ainda mais porque estamos em um país em que a maioria ainda se identifica com o catolicismo, os evangélicos estão crescendo em número, mas quando o assunto são os judeus, não chega a ser uma parcela muito grande de eleitores. Mas tem um discurso, isso
isso consegue, como você mesmo disse, converter, chamar para si, né, alguns desses públicos que são organizados e leais aos seus representantes. Então, por mais que você fale com muitas pessoas, quem realmente em outubro de 2026 vai lá votar em determinado candidato, né? Isso da organização dos movimentos sociais, dos movimentos religiosos, é um ponto que faz diferença, sim, na escolha de quem vai ser o próximo presidente do país. Flávio Bolsonaro, o filho mais velho de Jair, tenta literalmente refazer os passos que o pai seguiu nas eleições de 2018. Ele também foi a Israel, também protagonizou a cena em que participa de um batizado, né, enfim, nas águas do Rio Jordão. Isso é importante para um grupo cativo de pessoas que votaram em Jair em 2018 e podem configurar votos mais uma vez agora em 2026, só que para Flávio Bolsonaro. Do ponto de vista das relações entre os dois países, o Brasil segue sem um embaixador brasileiro lá em Israel, assim como Israel também não tem mais embaixador aqui no Brasil. Os dois países, do ponto de vista diplomático, seguem conversas, negociações em nível de encarregados de negócio, que seriam substitutos dos embaixadores natos. Né? Não tem mais essa pessoa que represente cada um dos países no território alheio. Em recente entrevista aqui a nós do SBT News, o ministro do Itamaraty, Mauro Vieira, disse que, por enquanto, é isso que temos de relação entre os dois países, somente a base dos encarregados de negócio, e ele lembrou que o presidente Lula chegou a ser declarado persona não grata pelo governo de Benjamin Netanyahu. Isso na esteira dos acontecimentos, uma série de episódios vexatórios para representantes brasileiros, quando até o embaixador, quando ainda tínhamos um embaixador do Brasil lá em Israel, foi levado para uma visita ao Museu do Holocausto, né? Enfim, foi exposto, de acordo para as fontes do Itamaraty, a uma situação agressiva e violenta, ter sido colocado assim como alguém que não reconhecia o que foi o Holocausto. Ranier, quero te ouvir sobre isso também, se a gente pode esperar alguma resposta a essa provocação do presidente Lula, do governo brasileiro, e também um pouco dessas movimentações políticas que esbarram nesses assuntos também, como a gente tem comentado. Mostramos agora há pouco, e eu reforço, essa confirmação de Tarcísio de Freitas de que sim, será candidato à reeleição aqui em São Paulo e que vai apoiar Flávio Bolsonaro. Lívia, eu queria destacar aí o que o Yander falou, que é nesse sentido de que o Centrão esperava uma candidatura de Tarcísio. Por hora parece que isso não vai acontecer, com o Flávio se consolidando. E aí a defesa que esses políticos desses partidos de centro fazem é que o Flávio adote uma postura que ele próprio já prometeu, que é ser o, entre aspas, Bolsonaro centrado da família. Então ele, nessa viagem aí, que ele está ao lado do Eduardo Bolsonaro, é uma figura, inclusive, que também já foi criticada pelo Centrão, na ocasião em que o Flávio falou que, caso eleito, ele pode colocar o Eduardo como seu chanceler, seu ministro das Relações Exteriores. Então, esse tipo de declaração, ela vem no contexto geopolítico ali, da oposição entre o governo Lula e Israel, da ação de Israel em Gaza em reação aos atos terroristas do Hamas, mas politicamente aqui, ela, obviamente, deve, ao longo da campanha, ser rebatida pelo governo, mas tem esse ponto muito central aí, que ela colide também com essa expectativa de pessoas do Centrão de que o Flávio ele dê acenos ao centro. Por hora, ele está dando acenos à sua militância.